Ok, então hoje vamos falar do capítulo 4 do livro de Ouro de Saint-Germain, que fala sobre o fogo criador. Ok? Ele já começa assim: o fogo criador que eu sou é a chama de Deus. Sua presença, mestra, está ancorada no coração de todos os filhos do Pai. Ainda que em alguns não passe de uma centelha, não passe de uma faísca. Então, todos nós temos o fogo criador dentro de nós. Só que em alguns ele está mais desenvolvido, em outros ele ainda é como se fosse um foguinho, uma faísca, uma coisa bem pequenininha. Mas por que isso? Porque à medida que a gente vai evoluindo, vai crescendo, aí sim esse fogo criador ele vai crescendo dentro de nós. Ele vai consumindo tudo que nós éramos no passado, mas tudo de ruim. Então vai só deixando o fogo criativo, o fogo positivo, o fogo que vai nos levar para frente. E esse fogo criador, ele vai nos ligar mais rapidamente à essência que nós tanto buscamos. Então, isso é muito importante, a gente saber que o fogo criador existe dentro de cada um de nós, mas que é como se ele tivesse assim, tá meio apagadinho, tá quase morrendo, mas a gente pode, né, com a ação consciente, elevar, trazer esse fogo para que ele cresça totalmente. E como que a gente pode fazer isso? Com a prática da presença eu sou, eu já falei aqui, né? Capítulo 1, 2 e 3 tem várias práticas que a gente pode fazer, mas a gente realmente, para a gente poder tomar, ele fala aqui do cetro da autoridade de quem nós somos. Porque quando a gente tem a certeza desse fogo criador dentro de nós, a gente pega o cetro da autoridade do eu sou. Aí sim a gente vai conseguir olhar todas as nossas imperfeições, todas as ações discordantes que nós tivemos antes e poder evoluir. É como se a gente estivesse abrindo um portal e assim, nós vamos entrar agora numa fase, numa nova fase. Então, São Germain, ele quer que todos os estudantes tracem esse caminho, andem por essa senda de perfeição, de busca da perfeição, de caminhar até a nossa perfeição, ok? E aí ele fala assim, né, que muitos estudantes, eles se perguntam, né, por que eles vacilam na sua decisão de manter firmes e ancorados na presença de Deus? É porque eles ainda não assumiram a autoridade. E às vezes, quando eles olham para as criações passadas deles, eles se lamentam: puxa, como é que foi possível eu ter feito isso? Aí a gente acaba, né, assim, eu mesma, né, a gente acaba se perdendo em tudo que a gente fez no passado. Ah, eu falei mal de fulano, ah, eu desejei o mal para uma pessoa, ah, eu não fui muito legal naquele momento. Então, quando a gente para e reflete sobre isso, ok, nós tivemos o nosso momento negativo, o nosso momento de criação não tão boa assim, mas o que que o mestre São Germain quer nos ensinar? Que a gente reconheça, olhe para isso, ok, eu errei naquele momento, mas agora eu estou aqui, eu sou, eu posso caminhar para frente. Então, a gente tem a possibilidade de ir mais adiante, de evoluir, de crescer como pessoa, porque nós reconhecemos. Então, quando a gente reconhece, a gente aceita que errou naquele momento, a gente pode transmutar aquilo com a chama violeta, pode ressignificar. Tem tantas técnicas hoje que a gente pode ressignificar tudo aquilo que foi criado e agora fazer novas criações, conscientes, sabendo quem nós somos. É, Então, aqui, olha, ele fala uma coisa assim que eu botei até assim, VIP aqui, né? Então, deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis, porque coisas não se ajustam tão rapidamente como desejarias. Elas vão agindo de acordo com a velocidade
de vossa própria aceitação e intensidade dos vossos sentimentos. Então, isso vai depender de cada um. Não é porque está todo mundo estudando a mesma coisa, por exemplo, aqui o livro de Saint Germain, que todo mundo vai ter o mesmo nível de desenvolvimento, o mesmo nível de evolução. Porque isso vai depender, ele falou bem aqui, vai depender da velocidade da vossa própria aceitação. Você olhando, eu, né, olhando para trás, tudo que eu fiz de imperfeito, eu aceito. Ah, não, tem coisa que eu fiz que, cara, realmente foi muito ruim. Não devia ter feito aquilo. Então, eu ainda fico aquele pesar. Eu não estou limpando, eu não estou tirando dentro de mim. Então, eu fico aquele. Então, a aceitação ainda não foi total, completa, plena. Então, a velocidade de cada um para aceitar a própria criação imperfeita é que a gente fica ainda se mantendo lá. Se lembra onde a gente coloca a nossa atenção, a gente já fica se mantendo lá. Então, o que que o mestre Saint-Germain quer trazer para a gente? Então, a velocidade da nossa própria aceitação das imperfeições que nós tivemos, então, aceitamos, e a intensidade dos vossos sentimentos. Uau! Os vossos sentimentos, os nossos sentimentos, como que eles estão? Como que a gente está? A gente ainda está se lamentando, ainda está chorando, tem mágoa, tem ressentimento, então a gente não limpou nada, então a gente tem que ir lá novamente, mandar a chama violeta, a chama consumidora, invocar a lei do perdão para consumir toda aquela criação imperfeita, toda aquela criação negativa que a gente teve. E isso sim é evoluir. Não é você olhar para trás e falar, não, eu fiz certo mesmo, aquela pessoa merecia aquilo que eu fiz. Nós estamos julgando, quem somos nós para julgar? Mas só que a gente quer ter sempre a certeza, a gente quer ser o bam, 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 quer ser o dono da cocada. Então, quando a gente olha, não, naquele momento, e fulano estava errado, eu falei o que eu tinha que falar. Aí eu falo a verdade mesmo, eu falo na cara. Ok, você fala na cara, mas você tem que falar na cara o tempo todo? Você tem que, sabe, dar a resposta imediata o tempo todo? Você refletiu? Porque quando a gente não reflete, a nossa centelha, né, o nosso fogo criador, ele fica lá. Você cria e descria. Você está entendendo? Então é isso. Você tem que alimentar o fogo criador com coisas que você quer ver na sua vida. Então, se você quer amor, você quer prosperidade, você quer luz, você quer paz, você quer harmonia, felicidade, então você tem que alimentar esse fogo criador com tudo isso. Então, se você começa, né, eu falo isso para mim também. Se eu começo a querer que eu me desenvolva, né, que eu seja uma mágica, né, uma mágica, podendo criar várias coisas, manipular energia, mas ao mesmo tempo eu quero que o outro, não, você não pode ter energia, sou só eu. Não, isso é para todo mundo. Quando a gente começa a desejar para que todos tenham acesso a isso, o que vai depender de cada um. São Germão falou aqui, vai depender da velocidade da vossa própria aceitação e da intensidade dos vossos sentimentos. Então, a gente não tem que ficar preocupado com o outro. Ninguém vai ficar andando do nosso lado. Mesmo que a gente tente arrastar, tem gente que não vai entender por que que a gente está fazendo as coisas. Então, nós temos que ser o exemplo que vai arrastar quem quer seguir a gente. Isso sim, aí vai fazer a diferença. Não é você sair puxando a pessoa, não, vem comigo que aqui esse é o caminho, porque a gente vai estar guiando pessoas que não querem ser guiadas. Você está entendendo? Então eu falo, tudo que eu falo para vocês é como se fosse uma reflexão para mim. Por isso que eu estou aqui colocando a minha voz nesse livro de Ouro de Saint Germain. Porque eu li, li várias vezes e agora eu tenho que botar para fora. O que que eu entendi disso tudo que eu li? Foram várias vezes que eu li, e cada vez que eu leio é uma interpretação diferente, ou talvez mais evoluída, mais avançada. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês, que há uma possibilidade da gente mudar internamente, mas só com reflexão e você avaliando os seus sentimentos
E você aceitando tudo que você fez no passado, sem ficar remoendo, sem ficar repassando na memória, não, eu fiz certo, estava errado, fulano estava errado, eu estava. Esquece isso. Às vezes a gente vai dormir e fica pensando: "Ah, eu devia ter falado aquilo. Não, mas da próxima vez", não tem da próxima vez você tem que ser você, em acordo com a sua centelha divina, que é Deus dentro de você. Você vai alimentar o seu fogo criador com o quê? Com amor e paz ou com ódio e rancor? Tá entendendo? Então, eu botei aqui uma outra observação que Mestre São Germain fala: "Eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem ante o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação." O que é o autoaperfeiçoamento? É a gente, é assim, é a busca da perfeição. Ok, quero buscar a perfeição. E como que é isso? Eu tenho que me auto-observar, me autodisciplinar para poder ir aparando as arestas do que está errado, da onde que eu estava com fenda no cinturão eletrônico, para poder chegar nesse autoaperfeiçoamento. Então, eu estou no autoaperfeiçoamento, vai ser um passo para a grande iluminação. Às vezes a gente fala assim: "Ah, eu não quero ser um mestre iluminado." Ok, a gente não quer ser mestre iluminado, mas a gente tem que iluminar a nossa própria vida. A partir desse momento que eu ilumino a minha vida, eu posso ser luz na vida dos outros. Porque se eu estou só consumindo escuridão, intriga, conflito, o que que eu vou estar transmitindo para as outras pessoas? Então, o fogo criador, né, que o mestre São Germain ele quer ensinar para a gente é: alimenta esse fogo com coisas boas. Vai, sabe quando a gente tem uma fogueira, a gente vai jogando um monte de coisa para ela ficar maior? É isso, fazer crescer o fogo, mas com coisa boa, né. Você lendo coisas boas, vendo coisas boas, você eliminando. "Ah, não, vou ver só um pouquinho aquela fofoca ali." Às vezes eu caio nessa cilada, né, a gente está vendo o celular, aí de repente vem assim: "Olha, olha a treta que aconteceu com fulano, 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 beltrano." Eu falei assim, do jeito que aparece, a gente fica assim, instigada a buscar, mas eu falei assim: "O que que vai fazer diferença na minha evolução eu saber disso? Nada." Então a gente tem que estar tão presente para não cair na cilada, não cair na tentação, na distração do coletivo. É isso. Então a gente tem que estar sempre de olho, né. É tipo assim, você incorporar o mestre ascensionado dentro de você e você fala assim: "Não, isso não faz parte da minha evolução, então eu vou por esse caminho, eu vou por esse, seguir essa jornada, né, essa trilha." É isso. Eh, Aqui eu botei uma outra coisa VIP que eu achei, assim, muito, muito interessante, né. A vida de Deus que pulsa em seu coração é prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do Pai para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído conscientemente ou inconscientemente. Vocês estão vendo? Porque a gente constrói coisas conscientemente, mas também inconscientemente. Porque a gente acha que está certo e pode ferir alguém. A pessoa pode ficar com uma raiva da gente que a gente nem sabe por quê. Mas então, a gente tem o poder de dissolver os erros e as criações conscientes e inconscientes. Como é que a gente faz isso? Aí ele fala assim: "Você poderão dizer a essa criação indesejável o seguinte: eu sou a poderosa chama consumidora, que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável." Então, entenda que nós temos o ser externo, este ser aqui que vive nessa realidade, e temos o ser interno, que é aquele que se liga à fonte, aquele que tem fogo criador que vai fazer a ligação direta, né? Vai mandar um zap para Deus, vai mandar um zap para o universo, para, né, para o todo. Aí sim.
né? A gente faz o uso consciente dessa chama consumidora que a gente possui, e à medida que ela está forte, energizada, nutrida, ela vai poder, com mais velocidade, ir lá atrás, nas criações conscientes e inconscientes, as criações imperfeitas que nós fizemos. Aí ele fala uma coisa assim que eu achei muito interessante, que apressai-vos com determinação em arrumar a vossa casa, entre aspas. O que que é arrumar a casa? Aqui dentro, né? Tem o físico, que a gente vai arrumar a nossa casa, né? Todo mundo quer a casa arrumadinha, bonitinha, mas vamos arrumar aqui dentro também. Como é que a gente faz isso? Já falei. Presença eu sou, os decretos, o cinturão eletrônico, que agora você descobrir que o fogo criador, ele precisa ser alimentado. Alimentado com o quê? Já falei também. Por exemplo, imagina assim que o mestre ascensionado vai te visitar, né? Vai visitar a nossa casa física. Então, uau, vou receber Mestre Jesus, receber São Germão. A gente vai arrumar tudo, vai deixar tudo um brinco, vai deixar ela tinindo de limpeza. Vai tirar o que não se presta, vai jogar fora. Então, a gente vai fazer a arrumação. A mesma coisa com o nosso corpo espiritual, o nosso corpo etéreo. A gente precisa arrumar. A gente quer receber a luz de Deus, quer receber a luz do universo, quer receber mensagem dos mestres, quer receber a iluminação. E a nossa casa está toda limpa de jeito nenhum. A gente não manda a lei do perdão, a gente não manda a chama consumidora para lugar nenhum. Ah, tá tudo bem, mas é todo dia, porque a gente todos os dias temos não sei quantos mil pensamentos, a gente faz as nossas orações de manhã, faz o nosso ritual, faz qualquer coisa e a gente sai dali, já enfrenta a oposição, querendo enfiar coisas negativas no nosso cinturão eletrônico. Achou uma fenda? Pronto, a gente já abriu a fenda para entrar alguma coisa. Aí, ou seja, a nossa casa não vai, essa casa espiritual não vai estar limpa. Então, a gente precisa, sim, manter. É como se você estivesse convidando. Vem aqui, Deus, vem aqui, São Germão, vem aqui, qualquer mestre iluminado, qualquer pessoa, mas ó, minha casa está uma bagunça, não repara, não repara que não deu tempo de limpar. A gente sempre fala, não tem tempo de limpar essa casa aqui dentro. Porque eu preciso fazer isso, isso, isso. Isso, meu eu externo está me levando para esse lugar, para esse lugar, para esse lugar. E a gente não, o eu interno, o eu, a casa espiritual, o eu interno não tem tempo, porque a gente não consegue fazer uma oração, não consegue fazer uma meditação, não consegue fazer isso, não consegue fazer nada. Aí como é que você quer que a luz venha para você? Não vai acontecer de jeito nenhum. Então, hoje, eu acho que eu vou ficar por aqui. Tem só mais uma coisa assim muito importante, né? Que ele fala, o fogo criador, ele existe para todas as nossas áreas da nossa vida. Então, às vezes, você está nos seus negócios, nos seus estudos, na sua relação com as pessoas, não está indo muito bem. Então, você pode usar esse fogo criador, né? Você pode usar os comandos, né? É, então, olha só, ele fala aqui. Ordenai para que se mantenha e se manifeste a sua autoridade incessantemente, limpando o vosso mundo de toda imperfeição. E terminai declarando: Eu sou a suprema autoridade de Deus em ação. Por quê? Às vezes, os nossos negócios e assuntos não estão se manifestando toda a harmonia e ordem que nós desejamos. Então, você pode se colocar de pé, porque isso você vai sentir a autoridade e invocar a grande presença. Eu sou e enviá-la para todo mundo dos seus negócios, dos seus assuntos, dos seus estudos, todas as áreas da sua vida. E comandá-la para que consuma tudo que não é igual à perfeição. E que substitua tudo com a perfeição de Deus, eu sou. Olha só que interessante isso. A gente usar o centro da autoridade para poder consumir tudo que não é de acordo com a vontade do ser maior.
Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, façam seus comentários, perguntas. Eu vou continuar fazendo aqui esse estudo maravilhoso, né, do livro de Ouro de São Germain, e espero que tenha trazido, assim, em compreensão, iluminação para vocês, assim como traz para mim. Porque o que eu estou fazendo aqui é mais por mim do que para vocês. Porque com isso eu coloco em palavras, eu começo a concatenar as ideias na hora que eu estou falando. Isso é muito importante. Então, quem quiser pode entrar lá no grupo também, né, no WhatsApp. Aos poucos eu vou colocando informações lá e em breve, né, eu vou fazer um Zoom, né, para a gente poder conversar um pouco mais, eu conhecer vocês. Muito obrigada por tudo. Deus abençoe vocês, sejam muito abençoados, muito felizes, muito prósperos em suas vidas.